A experiência de hoje vai ser a síntese do salicilato de metila, composto utilizado na preparação de pomadas anestésicas tópicas, de aplicação sobre a pele. A matéria-prima para esta síntese será o ácido acetil salicílico, que foi isolado no experimento anterior a partir dos comprimidos de aspirina. Nesta reação, eu usei um balão de 250 ml monotubulado e transferi 10 gramas de ácido acetil salicílico. Adicionei também 100 ml de metanol, usando um pouco para lavar o recipiente que eu pesei o salicilato de metila. E agreguei 2 ml de ácido sulfúrico 98%. Esta reação vai ser em refluxo. Ela vai ocorrer sob aquecimento na temperatura de ebulição do metanol, que é 65 graus centígrados. Para manter essa temperatura, eu coloco um condensador de refluxo, um condensador de bolas, nesse caso, que a água funciona como um refrigerante. A água entra, passa pela camisa externa do condensador, recebe o calor do metanol em ebulição, o que resfria o metanol, fazendo com que ele retorne ao estado líquido. E aí ele pinga de volta na reação. Com isso, eu não perco o metanol e a reação ocorre em uma temperatura conhecida, que é o ponto de ebulição do metanol. O ácido acetil salicílico e o salicilato de metila têm um anel aromático e têm uma função éster em comum. Porém, o ácido acetil salicílico tem o grupo COH livre e faz um éster fenólico, enquanto o salicilato de metila, o grupo OH do fenol fica livre e o éster ocorre na parte do ácido benzoico. Para que o ácido acetil salicílico se transforme no salicilato, tem que ocorrer duas reações. A primeira, a saída do grupo acetil, e a segunda, a formação do éster no grupo COH. O meio que vai ocorrer essa reação é metanol e ácido sulfúrico, que tem característica fortemente ácida. Nessa transformação química ocorrem duas reações, a transesterificação e a formação do éster metílico. Qual dessas duas reações ocorre primeiro? Para tentar responder essa pergunta, eu vou coletar algumas frações durante a reação e ver o que acontece com os reagentes e produtos ao longo da reação. Se ocorre a formação de intermediários e se será possível identificar esses intermediários ao longo da reação. Retirei amostras após 5 minutos, 15 minutos, 30 minutos, 60 minutos, 90 minutos e 120 minutos. E vamos analisar elas por cromatografia de camada delgada, plaquinha para os íntimos. O balão permaneceu em refluxo por 2 horas, 120 minutos. Depois desliguei o refluxo. No dia seguinte, evaporei o metanol no evaporador rotatório. O salicilato de metila, ele é líquido, então ele não vai formar um sólido quando todo o metanol for retirado. Na remoção do metanol no rotavapor, eu usei uma trompa d'água para reduzir um pouco a pressão interna e baixar o ponto de ebulição do metanol. O rotavapor é um conhecido nosso. Ele tem um banho de aquecimento, tem o condensador e tem um balão para recolher o material condensado. Quando todo o metanol foi removido, esperei esfriar e adicionei uma solução de bicarbonato de sódio
O bicarbonato de sódio tem o objetivo de neutralizar o ácido sulfúrico. Forma sulfato de sódio, dióxido de carbono, CO2, e água. E a matéria orgânica se separa em outra fase. Adicione a solução de bicarbonato até não ocorrer mais efervescência e o meio passar de ácido para básico no papel de tornassol. Agora eu vou extrair o salicilato de metila. Transfiro para um funil de separação ou pera de separação e vejo que o salicilato de metila fica embaixo e a solução aquosa em cima, que mostra que o salicilato de metila foi mais denso que a água. Para auxiliar na extração, eu adiciono o éter etílico, que é menos denso que a água. Por um tempo eu fico com uma solução trifásica, com éter, a água e o salicilato de metila. Agitando um pouco, o salicilato de metila passa para a fase do éter. Então agora tem uma solução bifásica. O éter etílico com salicilato de metila e a água. Separo as duas soluções em erlenmeyers distintos. E a solução aquosa volta para o funil de separação. Adiciono mais éter etílico para extrair algum salicilato de metila que ainda esteja presente. Separo novamente as fases e junto este éter etílico com o éter etílico anterior. Agora nós vamos secar o éter etílico com sulfato de magnésio. O sulfato de magnésio é um secante, ele absorve a água que estiver presente no meio. Após alguns minutos secando, em torno de 10 minutos é suficiente para o sulfato de magnésio, eu filtro o éter etílico para um balão de massa conhecida. Agora vou evaporar o éter no rota-vapor. O éter ele tem um ponto de ebulição baixo, em torno de 35 graus centígrados. Por isso é um bom solvente também para a extração. Não precisa de uma temperatura alta para remover ele. A massa de produto obtida foi 4,656. O rendimento da reação foi 55% de produto. É um rendimento apenas moderado. Mas é o que nós temos para o momento. Também temos que considerar que retiramos material durante a reação, o que vai diminuir a massa de produto ao final da reação. Agora vamos passar à análise das amostras coletadas durante a reação. Essas amostras foram retiradas da reação e no momento em que se transferiu para o Eppendorf, se adicionou cerca de 1 ml de água para matar a reação. E depois se extraiu esse material com éter etílico e transferimos o produto para um outro Eppendorf. Esse extrato de éter etílico deve conter salicilato de metila, o produto, deve conter também aspirina que não reagiu e algum intermediário que se forma na reação, que pode ser o ácido salicílico ou o éster metílico do ácido acetil salicílico. Para isso, vamos analisar as plaquinhas. Peguei uma cromatoplaca de alumínio e cortei de forma adequada para caber todas as frações analisadas e também um padrão de ácido
salicílico e um padrão de aspirina, o material de partida. O primeiro eluente que eu tentei foi cloroforme, CHCl3, mas não deu bons resultados. As amostras ficaram muito próximas da linha base e não permitiu uma boa separação. Depois eu tentei acetato de etila. Aí foi o contrário. Aí subiu quase tudo e também não deu para ter uma boa separação. Quando isso acontece, normalmente se adiciona hexano para diminuir a polaridade do eluente. Foi o que eu fiz. Testei uma mistura de acetato de etila e hexano 1 para 1. E aí eu obtive melhores resultados. A primeira conclusão é sobre o produto. É uma mancha só e não é o ácido salicílico nem o ácido acetil salicílico. Logo, é o salicilato de metila. Esse produto vai sendo formado ao longo da reação. Nas primeiras frações a mancha é fraca, depois vai ficando mais forte. Nas minhas condições, o ácido salicílico e o acetil salicílico correm muito próximos entre si, mas o ácido salicílico corre um pouco mais. E ao longo da reação também começa a aparecer ácido salicílico. A hipótese que eu tenho é que primeiro ocorre a reação de transesterificação, que transforma o ácido acetil salicílico em ácido salicílico, e este reage com o metanol em meio ácido pela esterificação de Fischer e forma o salicilato de metila. Se você tem uma outra conclusão, escreva nos comentários para a gente poder discutir junto. Se gostou desse vídeo, dê o seu like, se inscreva no canal e divulgue ele. Muito obrigado, até a próxima.